Boa noite, minhas irmãs. Mais um dia, que o Senhor permite que a gente esteja aqui orando juntas. De segunda a sexta, todos os dias às 23 horas nós estamos aqui. Apesar de que ultimamente eu não tenho conseguido vir às 23 horas, mas vamos continuar no propósito de orar juntas, sim. Tem muitas irmãs que estão tendo dificuldade por conta da primeira fase do deserto, principalmente, estão sem forças, mas estamos aqui juntas como uma só, pedindo ao Senhor que nos ajude, que nos dê força, que nos mostre o caminho, o que devemos fazer. E aproveitando que eu estava agora há pouco conversando com a irmã na mentoria, como eu falei para vocês, eu estava falando com ela sobre a questão do casamento, porque assim, ela já está no deserto há um ano e alguma coisa, quase 2 anos, e o que ela não estava vendo em relação ao que o Senhor queria mostrar é que ela precisava ser esposa, Independente do marido estar com o amante fora, mas ele está todos os dias em casa. Então, para vocês que têm deserto com o marido em casa, é diferente. Se teu marido está em casa, ele é teu marido, você continua tratando como marido, você continua fazendo as coisas que uma esposa deve fazer, porque você deve isso ao Senhor. Muitas vezes é como eu falei para ela, você vai olhar para o seu marido e vai dizer, ele não merece. E realmente as situações, as circunstâncias, o que ele está fazendo faz com que ele veja, aos nossos olhos, ele realmente não mereça. Mas o que o Senhor está te pedindo é, faça para mim, porque quando você faz para Deus e não para os homens, o Senhor te recompensa. Então, se você é esposa, você tem que tratar seu marido como marido. E aí eu falei para ela, olha, minha irmã, o que você precisa agora é colocar suas emoções em ordem, porque precisa colocar em ordem. Como é que está teu coração? Porque em relação a seu marido, você precisa ser esposa, sem cara feia. É aquela questão do copo d'água que eu já falei para vocês, É realmente dizer assim, a Bíblia diz que a mulher ganha o marido em silêncio, Ele vai observar a conduta da mulher e é isso que vai fazer Deus achar um espaço para tratar o coração dele. Então não adianta você querer falar, fazer a ficha cair, essas coisas não funcionam, isso são armas carnais. As armas espirituais, elas são baseadas no que a palavra diz, e a palavra diz que a esposa ganha o marido em silêncio. Então, eu queria ler para vocês aqui lá em Coríntios, 1 Coríntios 7, quando Paulo fala sobre a questão do casamento, Eu vou adiantar os versículos 1 e 2 e ele vai dizer o seguinte, no versículo 3, que o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também de igual modo a esposa ao seu marido. A esposa não tem poder sobre o próprio corpo, e sim o marido, e também de igual modo o marido não tem poder sobre o próprio corpo, e sim a esposa. E aqui entra uma questão muito, muito importante, é de que às vezes a mulher, ela gosta de punir o marido em 2 coisas quando ela está chateada, principalmente numa situação dessa tão grave de adultério, que aí realmente a mulher, além de ficar triste, revoltada, humilhada, aí ela começa a agir por impulso, pelo sentimento. E aí o que ela faz? A primeira coisa, para de fazer comida para o marido e para de ter relação sexual com ele. São as 2 coisas que ela jamais deve fazer, Então aqui a Bíblia diz que a mulher não tem poder sobre o próprio corpo. E ele está falando isso só quando ela tiver um marido maravilhoso? Não, é geral. Tem um marido maravilhoso ou não. Ele é teu esposo, Ele está dentro de casa. Por mais que ele esteja cometendo pecado fora de casa, é ele que vai tratar com Deus. Deus vai tratar com ele. É um problema de Deus ali agora e ele, não é mais você. Agora você tem que fazer sua parte de esposa, E ela dizia assim, eu me sinto... Não, minha irmã, você é esposa, não precisa se sentir assim ou assado porque ele tem outra mulher, porque ela é amante. Você não, você é esposa. E no versículo seguinte, no 5, ele vai dizer, não se privem um ao outro, a não ser, talvez, por mútuo consentimento por algum tempo, para se dedicarem à oração. Então veja que se isso acontecer, não pode ser por birra, nem por raiva, nem porque está magoada. É porque vocês consentiram juntos, os 2, por conta de orar por isso, ter algo em comum, de oração, um propósito, Aí ele continua aqui no versículo 5. Depois, retomem a vida conjugal, para que Satanás não tente vocês por não terem domínio próprio. Então, minha irmã, aqui fica bem claro que assim, até na hora de fazer isso tem que ser com consentimento dos 2 e por pouco tempo, e logo em seguida vocês voltam à união e voltam a ter a vida de casal de vocês normalmente. E pulando um pouquinho aqui, já lá no versículo 10, ele diz assim, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do seu marido, mas se ela se separar, que não se case de novo, ou que se reconcilie com seu marido.
e que o marido não divorcie de sua mulher. Ele deixa bem claro que, por algum motivo, a mulher, se ela se divorciar do marido, ou seja, às vezes o marido é violento, ela está correndo risco de vida, existem algumas situações que aí você coloca Jesus na frente, ele vai te dar a direção e você vai fazer isso. Então, nessas situações, a mulher pode até divorciar do marido, mas olha o que ele diz em seguida, mas não case de novo. Ou se reconcilie com o seu marido, ou seja, ele é teu marido. Por mais que você saia de casa, esteja divorciada, você ainda é mulher dele. Então, você não pode ter relação, não pode ter um segundo casamento, nada disso. A única coisa que dá direito a um dos cônjuges, seja a mulher, seja o homem, ter um novo relacionamento, um novo casamento, é se for viúva, né? E algumas vezes vem comentários do tipo, mas não é justo, quer dizer que o outro adulterou, foi embora de casa e eu estou condenada para o resto da vida a ficar sozinha. Esse não é o Deus que eu sirvo, meu Deus não é assim. Minha irmã, o mandamento é um só e Deus não quebra princípio para abençoar ninguém. Se a gente voltar no tempo, no início do relacionamento, a gente vai ver que Deus provavelmente quis mostrar muitas vezes para você não casar, usou alguém da família até para dizer, ou muitas vezes você não percebeu isso de outra pessoa, mas você mesmo conseguia ver durante o namoro, o relacionamento antes do casamento e mesmo assim quis fazer. Então agora não dá para colocar na conta de Deus que ele foi embora e está traindo e que Deus quer que você seja feliz. Não, Deus quer que você cumpra a aliança que você disse que tinha. Quando está lá no altar a gente não diz assim, até que a morte separe. Então é até que a morte separe, é uma aliança que não dá para ser quebrada. A única coisa que quebra essa aliança é realmente a morte. Então não tem a ver com o que Deus quer ou não fazer, tem a ver com o que ele já disse que tem que ser cumprido, é um mandamento. Casamento é muito sério. E aí nessas horas bate muitas vezes o desespero de dizer, mas então não é justo, Não é justo que isso aconteça assim, quer dizer que ele tá lá feliz, vivendo com a amante, já teve filhos, casou, tá todo dia viajando, não sei o que, posta nas redes sociais e eu vou ficar aqui sozinha, solitária, triste pro resto da minha vida. E aí vem uma palavra do Senhor lá em Naum, no versículo 1, no capítulo 1, no versículo 3, que diz assim, o Senhor é tardio em irar-se. Às vezes pode até parecer que é tardio, mas grande em poder e jamais terá o culpado por inocente. Então não pense que o Senhor não está vendo, minha irmã. Ele jamais, a palavra diz e afirma, que ele não terá o culpado como inocente. O culpado é culpado e o inocente é inocente. Você precisa aguardar pelo julgamento do Senhor, pelo dia que o Senhor vai vir interferir. Lógico que você não vai orar nesse sentido, até porque quando a gente peca, quando a gente erra, a gente ora e pede a Deus misericórdia, não pede a Deus juízo, Então não peça juízo sobre o outro. Mas que Deus é um Deus justo, ele é um justo juiz, ele não está vendo o erro do seu marido, o que está acontecendo e passando a mão na cabeça, jamais. O Senhor está vendo e no tempo certo ele vai intervir da forma dele. E para reforçar, lá em Hebreus, no capítulo 13, versículo 4, diz que honrado seja entre vós o matrimônio e o leito sem mácula, porém, aos fornicadores e aos adúlteros, Deus os julgará. Então é Deus quem vai julgar os adúlteros, minha irmã. Então espera pelo julgamento do Senhor. Ora a Deus pedindo misericórdia pela vida do teu marido, pela vida dessa mulher que está entre vocês, dessa amante. Coloca diante do Senhor pedindo misericórdia, porque quando você errar, você também terá misericórdia do Senhor. Se você pedir juízo, no dia que você errar, você também vai ter juízo. Então comece a pedir do jeito certo ao Senhor, comece a orar por essas situações e pedir a Deus que venha intervir. Ele está vendo o teu sofrimento, Ele está vendo a tua situação, mas o que Ele quer de você é um relacionamento mais íntimo, é mais oração. Eu ouvi isso recentemente, do meu mentor espiritual, a gente conversava e ele disse exatamente isso, de que o que eu precisava agora, ele fez uma analogia com os bambus chineses, que ele diz que demoram para crescer, ficam pequenos, mas eles só demoram para crescer porque eles criam raízes muito profundas. Então, quando eles crescem e ficam lá por volta de quase 15 metros, alguma coisa desse tamanho, ele pode ser levado de um lado para o outro pelo vento, mas ele não vai quebrar, porque a raiz dele é profunda. Então, o que você precisa agora, o que nós precisamos agora, é ter essas raízes fortes e profundas no Senhor, para que qualquer vento que venha não vai quebrar, não vai nos abalar, certo? Então, é a mesma coisa que eu recebi, eu passo para vocês e peço ao Senhor misericórdia das nossas vidas, misericórdia das situações que deixam a gente abalada, que abalam o nosso emocional e que, em nome de Jesus, a gente possa saber com o Senhor, dando sabedoria, discernimento, que a gente possa saber lidar com essas situações.
Senhor Jesus, nos ensina, Senhor, a ter uma comunhão verdadeira contigo. Nos ensina, Senhor, a orar como convém, não pedindo aquilo que é só o que a gente deseja, mas pedindo que se faça a Tua vontade, Senhor. Eu sei que muitas irmãs estão passando agora, Senhor, pelo início do deserto, estão no meio da descoberta de uma mancha, né? Estão no meio de uma situação em que não sabem o que fazer. Algumas já pediram para o marido ir embora, de forma, na hora da situação, Senhor, naquela hora de desespero. Outras fizeram tantas coisas que se arrependeram e agora o marido diz que não vai mais voltar para casa. Ô Senhor, não deixa que elas vejam a circunstância. Ensina, Senhor, elas que o arrependimento, ele traz sim misericórdia, que o Senhor lança lá no mar do esquecimento as coisas que já passaram e que o que importa é a partir de agora como vamos reagir, Senhor, como vamos agir, se vamos fazer aquilo que o Senhor deseja de acordo com a Tua vontade. Então nos ensina, Senhor, ensina a mim e as minhas irmãs a perseverarmos na Tua vontade, na Tua palavra, na oração, Senhor, buscando cumprir os Teus princípios, Senhor, a Tua palavra é a verdade, Senhor. Não nos deixa, Senhor, ficar sendo lançada de um lado para o outro, Senhor, por tanta coisa que a gente ouve em tantos lugares, principalmente, infelizmente, dentro das próprias igrejas, Senhor. Direciona as minhas irmãs, Senhor, para um lugar onde o sistema religioso não exista, em que Tua palavra seja pregada, Senhor, sem mistura. Senhor, que seja pregada aquilo que o Senhor deseja, não aquilo que os homens querem que seja pregado. Sabemos que felicidade só existe em Ti. Então, felicidade não está no marido, felicidade não está nas coisas desse mundo. Felicidade, Senhor, está na eternidade, na certeza da eternidade. A Tua palavra diz que o alvo da nossa fé é a salvação das nossas almas. Então, nos fortifica, Senhor, em olhar para a eternidade, Senhor. Grava a eternidade nos nossos olhos, para que a gente possa olhar as coisas desse mundo, que elas não venham abalar tanto o nosso emocional, que a gente possa depositar em Ti, assim como diz a Tua palavra, Senhor, e em oração, em ação de graça, Senhor, para que o Senhor possa dar a paz que excede o entendimento, que o Senhor guarde a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus, porque é disso que a gente precisa para enfrentar tantas aflições, Senhor, que a gente tem ainda nesse mundo. E enquanto estivermos aqui, sabemos que teremos aflições. Foi o que Jesus nos prometeu. Disse que nós teríamos aflições, mas Ele prometeu que se a gente tivesse bom ânimo, a gente iria vencer junto com Ele, porque Ele já venceu o mundo. Então, Senhor, nos ajuda, Senhor, continua nos conduzindo, Senhor, por esse caminho, rumo ao alvo, que é ser parecido com Jesus, que continuemos, Senhor, nessa caminhada, sendo discípulos, sim, Senhor, nos colocando debaixo do governo de Deus, daquilo que Deus quer, e não sendo o nosso próprio Deus, fazendo o que a gente quer, o que dá vontade. Não permita que seja assim, Senhor, permita que a gente possa Te conhecer cada dia mais e mais, para fazer aquilo que o Senhor deseja, para fazer a Tua vontade, que a gente possa, como mãe, Senhor, dar mais atenção aos nossos filhos, porque eles são a herança Tua, Senhor. O Senhor sabe como às vezes temos dificuldades, Senhor, tem tantas situações que acontecem, mas nós te pedimos, Senhor, nos orienta, Senhor, como mães, como Tuas filhas, como esposas, Senhor, a fazer sempre a Tua vontade, não a nossa, Pai, em nome de Jesus, o Deus Todo-Poderoso. Amém.